Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aulinha? Pessoal, nossa aula de hoje vai estar legal. Vamos dar uma retomada àquele assunto que a gente já tinha falado na aula passada sobre elementos químicos, sobre a lei da conservação da massa e a lei de Proust. Hoje vamos dar uma continuidade de uma forma diferente, certo? Para ficar melhor a nossa compreensão a respeito desse assunto. Tudo bem? Então, fica aí que eu agora vou sair da tela e vou passar agora os nossos slides, tudo bem? Então vamos lá. Símbolos e formas, nossa aulinha do nono ano de ciências. Então preste atenção aí e vamos agora iniciar. Começando agora pelos símbolos. O que é esses símbolos? Atualmente nós sabemos que são conhecidos muito mais de 100 elementos químicos, certo? Então, e cada símbolo químico, certo? Cada elemento químico ele vai ter um símbolo, certo? Então esse símbolo é o que vai representá-lo. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui, ó, o iodo. O iodo é um exemplo clássico de um símbolo do elemento químico iodo, certo? Esse que a galera utiliza nos ferimentos, né? Então ele vai ter e sempre vai ser pela letra maiúscula aí, no caso o I, certo? Lembrando, para nomear os elementos químicos, ele vai utilizar a linguagem ou grega ou latina, certo? Ou latim ou grego para nomear esses elementos químicos. E nós vamos ter outro exemplo aí, o ferro. Qual é outra característica que a gente pode observar? Que vai começar com a letra maiúscula, e se tiver a segunda, essa segunda será minúscula. Então se liga nisso. Vou dar aqui um exemplo de alguns elementos químicos e os seus símbolos. Vamos dar aqui o exemplo, o fósforo. O fósforo vai ser o P. P? Mas por que P? Pronto, porque ele vai vir lá do latim. A inicial seria PH, que dá o som de F. Vamos dar aqui o exemplo, a prata. A prata é o Ag, né, que vem de agento, que é a prata. O sódio, Na. Aí vamos ter o ouro. O ouro é o Au. O carbono é o C. O cálcio é o Ca. E o alumínio é o Al. Então esse aí é uma representação do símbolo dos elementos químicos que nós temos vendo aí nessa lateral, ok? Então é isso. Então seguindo aqui adiante, vamos ver aqui, ó, as fórmulas. As fórmulas elas representam as substâncias, certo? E as substâncias são formadas por átomos. Então toda substância é formada por átomos. E aí vou dar um exemplo aí, ó. Aí nós vamos ter a substância simples, certo? Que é formado por um único tipo de elemento. Por exemplo, o ozônio. O ozônio é um exemplo de substância simples. Você está vendo apenas aí, ó, o oxigênio. Então apenas esse elemento químico vai formar essa molécula aí, que é o ozônio, certo? Então vamos precisar 3 moléculas de oxigênio e aí forma esse danadinho aí, beleza? Então vamos ter também as substâncias compostas. Essas substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de átomo, certo? E aí, ó, vamos dar um exemplo aí, ó, o gás carbônico. O gás carbônico, você vai observar que tanto vai ter o carbono como vai ter o oxigênio. Vão ter 2 elementos químicos aí, certo? E a molécula, professor? Pronto, a molécula ela vai ser nada mais nada menos a união de 2 ou mais átomos. E o que tem a ver com a fórmula? Aí vamos ver lá. A representação, a fórmula vai ser a representação dessas moléculas. A gente viu, mas você disse que agora que era a representação da substância. Sim, toda substância vai ser formada por moléculas. Não esqueçam disso. Então, vou dar um exemplo aí. O gás oxigênio, né? É um exemplo aí de uma molécula, né? E é que tipo de molécula é essa? Como a gente já viu ali no tópico passado. Aí você vai dizer, é uma substância simples. Por que vai ser uma substância simples ou molécula simples? Porque ela vai ser formada por apenas um tipo de elemento químico simples, né? Vamos ter aí, por exemplo, o etanol. Já o etanol, a gente vai observar que ele vai ter elementos, o elemento carbono, o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Então significa o que? Significa que neste caso ela vai ser uma molécula composta ou uma substância composta, né? Porque ela vai ser formada por mais de um elemento químico. E uma coisa interessante, pessoal, que vocês precisam observar é que ela vai ter um número, e esse número vai estar abaixo, né? Vai estar subscrito. E aí o que esse número significa? Significa aí, ó,
nós vamos chamar de índice de atomicidade ou simplesmente de índices. O que isso vai indicar? Isso vai indicar a você a quantidade de elementos químicos necessários para gerar essas substâncias. Por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é necessário dois elementos químicos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, 2 átomos de oxigênio irá formar o gás oxigênio. Já o etanol, que é o álcool, né, ele vai ser formado por 2 moléculas de carbono, mais 6 moléculas de hidrogênio, mais uma molécula de oxigênio. Legal isso, né? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver as equações químicas, já retomando um pouco da nossa aula passada, falando sobre a lei da conservação das massas. Lembra? Equações químicas. Você lembra da aula passada que nós falamos sobre lei da conservação das massas? E aí você lembra que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier, né? Então Lavoisier, que é o cara que descobriu e viu que a lei da conservação da massa, certo? Então vamos observar aí, por exemplo, elementos químicos aí, ó. Vamos ter aqui, por exemplo, o oxigênio, vamos ter aqui o hidrogênio, e aí quando eles reagem, ele vai formar uma molécula, né? Aqui no caso nós estamos vendo a água, certo? Então oxigênio mais hidrogênio irá formar a água, certo? O que eu preciso saber também? Que aqui, ó, as gramas que eu vou ter aqui, com essas aqui, tem que dar o mesmo valor aqui, certo? Outra coisa que eu preciso saber, ó, é que eu vou ter o reagente e aqui eu sempre vou ter o produto. Então, quando eu tenho esses elementos, eles reagem, eles vão formar um produto, certo? Ou seja, ele pode construir ou pode transformar em várias outras moléculas. Okay? Outro exemplo aí, ó, o carbono. Agora vamos lá para os elementos químicos que nós vamos utilizar. Vamos utilizar aí quais são os elementos químicos. Aí vamos lá prestar atenção. Pronto. Vou ter aí o carbono mais 4 átomos de hidrogênio, certo? Então ele vai formar o metano, que é o CH4, certo? Essa aí é a fórmula dele. Então outra coisa que a gente precisa observar, já dando reforçada naquela aula passada que a gente viu, que se eu tenho 3 gramas aqui, certo? Então eu vou somar isso aqui, esse aqui vai ter que ser 4 gramas. Por quê? Porque a gente vai ver que, segundo, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, eu pegar isso aqui com esse aqui, eu somar, vai dar os 4 gramas. Então esse seria o valor de gramas do metano que eu vou ter aí, juntando esses átomos de carbono com esses átomos de hidrogênio, ok? Então, seguindo aqui adiante, retomando aqui na aula passada sobre a lei de Proust, né? Que, ou seja, a lei das proporções constantes, que quando eu tenho uma quantidade de elementos, se eu dobrar, vai ter que ter a mesma quantidade de elementos nos demais, tanto no reagente quanto no produto. Então vamos prestar atenção aí nessa tabela que já foi explicada na aula passada. Vou dar apenas algum reforçozinho sobre esta tabela. Ó, o que nós vamos observar? Eu tenho aqui a água, e a água vai ser formada por essa molécula aqui. O que nós estamos observando? Que aqui, ó, essa água, ela vai sofrer um processo de degradação para gerar então esse produto aqui, ó. Qual seria esse produto? Hidrogênio e oxigênio. Então, na degradação aqui da água, vai ter que ser gerado o hidrogênio e o oxigênio. Lembra que nada se perde, tudo se transforma. Aqui no caso, o que vai acontecer? Ele vai quebrar essa molécula de água. E a gente sabe o quê? Que a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Certo? Então, voltando aqui, ó. Então aqui eu vou ter que ter duas moléculas de hidrogênio e aqui eu tenho que ter uma molécula de oxigênio. Certo? Então, vamos observar aqui. Se eu tenho 18 gramas de água e tenho 16 de oxigênio, certo? O quanto eu vou ter de hidrogênio? Basta eu apenas ver o que está faltando, né? Se eu fazer a diferença de 18 para 16, você vai ver que está faltando quantos? 2 gramas. Então, é isso que você precisa entender. Já nós vamos ver aqui, ó. Eu tenho aí 3 gramas de hidrogênio e 24 gramas de oxigênio. Quanto eu vou gerar de água? Aí eu faço simplesmente a soma, né? Eu somo isso aqui, ó. Quando eu somar isso aqui, eu vou ter o valor. Então qual seria o valor?
27 gramas. Muito bem, 27 gramas. Já se eu tenho 100 gramas de água e eu sei que eu tenho 11,11 de hidrogênio, aí fica a pergunta: quanto eu vou ter de oxigênio? Aí você vai fazer a diferença aí, pessoal. Muito simples. Você vai pegar o 100 e vai fazer a diferença entre esses 11,11. E aí você vai obter o resultado. E qual seria o resultado? 88,89. Certo? Então vamos agora, que essa agora é com você, né? Então aqui com você, né, sobre as leis das proporções constantes, a lei, ou lei de Proust. E aí vamos ver lá quais seriam então o resultado. Eu tenho aí, por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico ele vai ser formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. E aí, ó, nessa degradação vai formar o carbono e vai formar 2 átomos de oxigênio, certo? E agora, o que eu vou fazer? Você faz a diferença, pessoal. Você vai pegar o 11 menos o 8. Então, você já vai saber quanto de carbono você vai ter, né? Então, quanto de carbono eu vou ter aí? Então eu vou ter 3 gramas de carbono. Será que eu somando desses 3 mais 8 vai dar 11? Sim, então a resposta seria 3 gramas. Já no caso eu tenho aí, ó, por exemplo, 22 gramas de gás carbônico. E eu não sei nem esse, mas eu sei esse, ó. Certo? 3. Então, como é que eu vou fazer agora? Ó, se você observar, aqui dobrou, né? Aqui foi o dobro. Se você tem aqui 11, aqui você tá vendo 22, então é o dobro. Então aqui vai ser quanto? 6 gramas. Você viu que simplesmente dobrou, né? 6 gramas. E aqui vai ser quanto? Vai ser 16 gramas. Opa! Ficou feio. Deixa eu apagar. Então fica 16 gramas. Voltando aqui, ó, 16 gramas, certo? Então, se a gente somar 16 mais 6, vai dar os 22, com certeza, né? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver aqui. Se eu tenho aqui o carbono e tenho o oxigênio, certo? E eu não tenho aqui a quantidade de gás carbônico que foi necessária para gerar esses 27 gramas de carbono e esses 72 de oxigênio. O que eu faço? Eu faço apenas a somatória, né? Então seria, no caso, 72,73 mais os 27,27. E aí nós vamos ter o valor que seria 100 gramas. Olha aí, 100 gramas de gás carbônico, certo? Então, respondida a questãozinha, vamos para a próxima? Então, no próximo questão tem assim, o exercício. Considere o sistema a seguir em que os átomos são representados por bolas. E aí vamos ter aqui, ó, os átomos vermelhos, os pretos e vamos ter um azul aqui, ó, certo? O que nós vamos observar? Em relação à imagem, podemos afirmar que ele representa 21 átomos, aí vamos contar. Não, né? Não tem 21 átomos. Porque se a gente contar os átomos, nós vamos ter 1, 2, ó, o vermelho é 1, o preto é o 2 e o azul é 3. Só temos 3 átomos aí, certo? Vamos ter 6 substâncias. E aí vamos ver se nós temos 6 substâncias. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí, temos 6 substâncias. Tem 5 moléculas? Não, a gente viu que moléculas pode ser também chamada de substância. Então aqui está errado, essa aqui também está errada. E vamos ver aí, 4 elementos químicos diferentes. Será que nós temos 4 elementos químicos diferentes? Na verdade só temos 3 elementos químicos. Olha aí, ó, temos o vermelho, o preto e o azul. Então isso aqui também está errado, certo? E aí a gente viu que pode ter, aí nós temos 6 substâncias, não é verdade? É uma mistura? Pode ser uma mistura, né? Porque estão todos juntos. Então, estando todos juntos, pode ser também uma mistura. Então, a resposta correta seria, nós temos duas opções corretas. A opção 6 substâncias e uma mistura. Então nós temos duas opções corretas aí, beleza?
Seguindo adiante, vamos ver aí. Qual alternativa a seguir não apresenta um dos postulados proposto por John Dalton em seu modelo atômico? Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. B. Átomos de diferentes elementos químicos representam propriedades diferentes uns dos outros. Então, quer saber o que não apresenta um dos seus postulados? O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-lo. Então vamos ver aqui, essa primeira está certa, né? As diferentes são formadas por combinação de átomos diferentes, aqui está correto. Átomos diferentes, elementos químicos, representam propriedade diferente do outro, correto. Mas professor, está tudo certo. Olha, ele quer aqui não apresenta. Voltando aqui. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-lo. E aqui também está correta. Né? Aí vamos lá para a próxima. Um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons. E isso é, energia de um elétron e de um átomo é quantizada. Aí aqui vai ficar na dúvida. Vamos lá para E. É uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Pessoal, lembra que o Dalton ele utilizou o sistema dele chamado de bola de bilhar. Ele não sabia da energia do átomo, né? Então a resposta que seria aí considerada seria essa daqui, ó. Certo? Então a resposta correta seria a opção D. E fizemos a nossa correçãozinha, né, galera? Então, obrigado e até a próxima. Valeu!